Bom, antes de tudo, eu queria me congratular com as pessoas que estão ouvindo o podcast e, mais do que isso, deixar um abraço carinhoso para Tânia, minha amiga de muitos anos, colega competentíssima, uma lutadora pelas causas justas, e dizer que é um prazer enorme poder colaborar com as discussões que são feitas aqui no podcast. Bom, quanto à primeira questão que me foi colocada, a gente precisa analisar isso sob dois prismas. O primeiro é pensado a partir de um processo histórico. Se analisarmos comparativamente os conflitos que ocorrem hoje com aqueles que aconteciam há 40, 50 anos atrás, evidentemente que a gente vai ver uma redução, né? Antigamente, nesse período que eu mencionei, 40, 50 anos atrás, quando tem início o processo de modernização da agricultura aqui no Oeste Baiano e com aquisição de terras para esse fim, certamente nós tivemos enormes quantidades de conflitos, muito grandes. E conflitos que acabaram expropriando a população camponesa, dos gerais principalmente, que são as terras mais valiosas para a finalidade da agricultura moderna, e que também acabaram pressionando populações que resistiram e ficaram, nas beiradas do agronegócio. Então, se fizermos essa comparação histórica, logicamente que vamos ter uma percepção de que houve uma redução nos últimos tempos. Contudo, a gente tem também um processo recente de agudização dos conflitos. Eles são menores em quantidade, mas são conflitos que estão se tornando cada vez mais agudos, porque essas populações que resistiram e que ficaram nas beiradas do agronegócio, vivendo, em áreas menos, digamos assim, menos interessantes para o desenvolvimento da agricultura moderna, elas hoje estão sofrendo novas pressões. E a gente tem alguns casos assim bastante paradigmáticos, como o das populações de Correntina e das populações de uma região onde está localizado um grande condomínio de fazendas chamado Estrondo. É a região da Garganta, que fica na fronteira, na divisa com o estado do Tocantins, no município de Formosa do Rio Preto. Esses são os casos mais dramáticos que nós temos e que exemplificam a agudização dos conflitos que estão acontecendo aqui na nossa região. E aí o que explica esse processo, a meu ver, é, antes de tudo, a questão do acesso à água. O uso intensivo da água para a irrigação tem gerado sérios problemas ambientais, sérios problemas de acesso à água para aquelas populações que precisam desse bem natural para as suas formas mais elementares de reprodução social e de reprodução econômica, logicamente. Então, a meu ver, o problema principal dessa agudização é a questão do acesso à água. Os grandes problemas relacionados aos conflitos mais recentes, mais atuais, estão todos eles ligados à violência no campo. Os processos que envolvem os conflitos de terra, eles são extremamente violentos. Eles são simbolicamente violentos, porque, de alguma maneira, transformam sujeitos sociais em quase que animais de floresta, porque isolam essas populações de tal maneira que é como se fossem um lobo-guará
ou uma população de antas. E tem também a violência objetiva, a violência materializada mesmo, né? No acosso dessas populações, né? No impedimento do direito de ir e vir, como nós temos o caso da Garganta, né? Que as fazendas, o conjunto de fazendas que formam um condomínio isola a população. Ela não tem o acesso que ela tem à sede municipal de Formosa do Rio Preto, é balizado pelos desejos dos proprietários da fazenda. Então tem horário para entrar, tem horário para sair. Se tiver um problema de saúde, tem que esperar o outro dia, quando eles autorizam a passagem pelos portões. Temos casos, né, de comunidades tradicionais que tiveram suas casas destruídas, que tiveram sofreram atentado a bala. Então a questão da violência é, sem dúvida nenhuma, a mais dramática de todas. Pois é, com relação à saída, né, já que a revolução não se mostra possível para o momento, né, e é ainda uma utopia, eu acho que a solução é o enquadramento jurídico dos agentes hegemônicos que hoje têm direito sobre a vida e a morte das pessoas que vivem isoladas, acossadas pela violência gerada por esses conflitos, né? Essas pessoas têm que têm que sentir que a lei existe e que a lei é para todos, né? Eu acho que essa é a solução mais viável, ainda que eu ache que seja tão utópica quanto a própria revolução, que devolveria direitos e faria justiça sobre os povos que são acossados, violentados pelos conflitos que acontecem hoje aqui na região. Então, com relação a essa saída que você me pergunta, né, sobre a mudança do modelo de produção, eu vejo isso com muito bons olhos. Inclusive, temos trabalhado aqui na Universidade Federal do Oeste da Bahia, tenho dois colegas, o professor Valnei Rigonato e o professor Mário Alberto. Eles têm trabalhado com comunidades tradicionais dos Cerrados, principalmente na região que a gente conhece como Vale do Guará, né, que é uma subbacia do Rio Grande, que por sua vez é uma subbacia do Rio São Francisco, a maior da margem esquerda do Rio São Francisco. E eles trabalham, né, com SAF, né, eles trabalham com quintais produtivos e tentando buscar soluções para essas comunidades a partir de uma alternativa de produção. No meu caso, tenho trabalhado também com uma comunidade rural, um projeto de extensão, a comunidade do Penedo, que fica no município de São Desidério, e a minha ideia é desenvolver uma proposta de turismo comunitário naquela comunidade para que ela possa oferecer aos interessados experiências de contato com o Cerrado, e isso vai contribuir não só para uma valorização simbólica do Cerrado, a partir dessas experiências de lazer e turismo, mas também para a preservação, a manutenção do Cerrado em pé, né? E isso gerando condições, a partir da economia solidária, condições para que essa população possa viver de forma digna, e que o Cerrado seja considerado um bem com direitos. E aí eu queria de novo agradecer muito, muito pela oportunidade de conversar com você, Tânia, de conversar com seus ouvintes. E pode me chamar outras vezes para debatermos outros assuntos, para que eu possa trazer algumas contribuições aos debates que você realiza de maneira tão brilhante e
me fizeram desde cedo lá na universidade te admirar tanto. Um abraço para você e um abraço para os ouvintes.